Fala, galera! Estamos aqui para mais um episódio do podcast sobre experiência do cliente e sucesso do cliente. Meu nome é Dionara Conrad, sou CEO da Opens Tecnologia há mais de 20 anos à frente de uma empresa que fala sobre experiência do cliente. E hoje a gente vai estar falando sobre algo realmente incrível, que é a personalização da experiência do cliente na área de cosméticos. E eu tenho aqui ao meu lado hoje, para me apoiar, a minha co-host, a Vitória. Por favor, Vitória, pode se apresentar para a gente? Muito obrigada pelo convite, estou bem animada para esse papo de hoje. Eu sou a Vitória Conrad, eu sou psicóloga, sou diretora de operações aqui da Opens Tecnologia também. E a minha grande paixão é justamente unir tecnologia e pessoas. Estou muito animada para esse papo de hoje, porque quem não gosta de falar de beleza, né? E hoje a nossa convidada é uma mulher visionária, empreendedora, e ela sempre buscou, assim, promover um mundo inclusivo, não é verdade? E diverso, sustentável, através de sua paixão pela farmácia e pela tecnologia. Fundadora da empresa Ritualiza. Obrigada por ter aceitado o convite. Doutora Cassiana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom, falar sobre mim. É difícil, né? Essa parte da apresentação. Meu nome é Cassiana, então eu sou farmacêutica. Sou uma farmacêutica apaixonada pela profissão, defensora da profissão. Entanto que eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo que eu pude estudar, né? E manter aí todo esse conhecimento, buscar ir a fundo, entender direitinho como funciona o corpo, como o nosso corpo interage com as substâncias e tal, sempre foi minha grande paixão, assim. E a Ritualiza veio, assim, né, bem, assim, disfarçadamente dentro de mim durante um tempo. Porque nessas viagens que eu fiz durante o mestrado, meu mestrado eu fiz uma parte em Portugal, meu doutorado eu fiz uma parte na França e eu fiz um pós-doc nos Estados Unidos. E aí eu tinha muita vivência, assim, dessas... enfim, dessas tecnologias novas, dessas tendências, dessas inovações que vinham de vários lugares do mundo. E eu fui por muito tempo consumidora, assim, de produtos personalizados lá fora, né? E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu pensei, não, isso vai uma hora chegar no Brasil, logo tá aí, logo tá aí, logo tá aí. E não vinha, e eu dizia, gente, mas né, não faz mais sentido consumir desse jeito. E aí, foi assim que surgiu a Ritualiza, assim, inicialmente por uma necessidade pessoal. E depois eu pensei, não, se ninguém vai botar esse negócio no papel, eu vou botar esse negócio no papel e vou fazer isso aqui acontecer, assim. Uma das coisas que eu acho mais legal é que a gente está vivendo um mundo onde a gente tenta personalizar a experiência, normalmente na camada apenas de serviço. Você trouxe algo novo, que é personalizar na camada da produção de produto, né? Então, é uma camada de individualização, uma camada de experiência que ela emerge para o produto. E a minha grande pergunta para você é como isso é possível, principalmente em escala? Foi um desafio. Inicialmente, assim, de ponto de vista de legislação, né? Porque eu ficava pensando como que a gente ia viabilizar isso, né? Fazer um cosmético personalizado que atenda toda a legislação, né? Mas que eu vou fazer um só. Então, não faz sentido eu fazer um registro de cada fórmula individualizada. E aí foi onde a legislação avançou no Brasil. Hoje a gente tem os prescritores de cosméticos, né? Que não são apenas médicos, né? A gente tem farmacêuticos, tem biomédicos, enfim, tem outros profissionais que são esses prescritores. Uma vez que a farmacêutica pode prescrever, a gente tem a farmácia de manipulação, que cumpre toda a legislação, né, vigilância sanitária, enfim, todas as regras que a gente tem de segurança para produzir um cosmético de qualidade, seguro, né, bom para uso. E aí, dessa forma, a gente consegue, então, fazer a personalização. A gente faz uma prescrição, né, específico para aquele cliente, de acordo com o quiz da pele, que depois eu vou contar mais um pouquinho da tecnologia para vocês. Mas, dessa forma, a farmácia de manipulação tem hoje ampla segurança para conseguir produzir e oferecer individualmente para cada pessoa. E na Ritualiza, a gente tem hoje uma farmácia de manipulação parceira homologada, que é de Florianópolis, que é de onde a Ritualiza é, né? Sim. Mas nada nos impede, assim, para a gente expandir o negócio, homologar outras farmácias de manipulação estrategicamente localizadas em outros locais do Brasil, por exemplo, né?
uma vez que a gente está falando de produto físico e tem toda a logística envolvida, assim. Então, a gente consegue, dessa forma, ir penetrando, assim, nos outros locais. Mas a Ritualiza já vende pro Brasil todo, hein? Que sensacional. Conta pra gente como é que é a experiência de comprar na Ritualiza. Porque a gente falou um pouco tem de personalização, né, de beleza. Mas o que é? Como é que é? Como é que é essa experiência? Assim? Pronto. Funciona assim, ó, o cliente acessa o site, lá, ritualiza.com.br, e ele vai responder o quiz da pele. Que funciona como? A gente vai te perguntar quais são seus hábitos, primeiro, que influencia muito na sua pele, né? Quais são seus hábitos? Tá tomando água direitinho, né? Antes de querer alguma coisa da pele. E aí a gente vai ter essa, né, conversa tecnológica com o consumidor e perguntar o que te incomoda na tua pele. Porque primeiro a gente pergunta as características, né? O que você tem? Eu tenho mancha, eu tenho acne, a minha pele é oleosa. Tá, tudo bem, mas o que te incomoda? Né? Porque às vezes eu tenho mancha, mas as manchas não me incomodam, exato. Então a gente pede para escolher 3 desejos, né, que você quer com o seu skincare. A gente indica uma combinação ou só um óleo essencial para dar um cheirinho. Mas isso é muito pessoal, né? Então, assim, que vai ter um óleo essencial porque vai ter um efeito também, né? A gente não usa fragrância, não usa corante, nada. Tudo para evitar alergias e sensibilizações. E a gente diz que é uma cocriação, porque aí o cliente vai lá e diz, legal, gostei dessa indicação, quero manter. Não gosto de cheiro, faz sem cheiro para mim, que senão não vou usar, né? Não adianta. Então, é justamente, assim, uma conversa, né? Que a gente faz tecnológica ali pelo quiz da pele. A gente vai indicar esses ativos, que são ativos naturais e de alta performance, então com nanotecnologia, são produtos assim muito ricos de formulação, para eles atenderem a todas essas necessidades que o consumidor tem. Sim. E aí a gente indica 4 produtos, que são 4 passos, né? É um gel de limpeza, uma bruma, um hidratante e um óleo nutritivo. Então, assim, 4 passos para um ritual minimalista e eficaz, sem os 15 passos das coreanas lá, pelo amor de Deus. Sim, quem tem tempo, né? E aí a gente formula e entrega esses produtos para o cliente, então, para ficar bem clara a proposta de valor, né? Não, e uma dúvida que eu fiquei, assim, por exemplo, uma coisa que falou dos 3 desejos, né? Cara, os 3 desejos, porque realmente a gente sai um pouco daquilo que é o estereótipo, daquilo que eu devo me incomodar com a minha pele, né? Porque quando a gente normalmente vai numa clínica de estética, por exemplo, ele olha para você assim, não, você tem que se incomodar com a sua testa. Você, por exemplo, eles insistem que eu tenho que fazer botox. Gente, mas eu não me incomodo com as minhas ruguinhas na testa. Deixa ela aqui. Me deixa elas, entende? Então, assim, essa individualidade talvez seja a melhor experiência, uma libertação de você poder pensar nisso, né? Exato. E como é essa relação com as mulheres, dessa experiência de, digamos assim, ter uma voz ativa sobre a própria beleza, né? Eu acho que é muito enriquecedor, né? Você como psicóloga, depois você conta melhor pra gente. Mas eu acho que é exatamente isso, assim. Primeiro que a gente está num mundo muito diverso, né? Olha a diversidade de peles que a gente tem no Brasil hoje. E a gente sempre fala, né, na Ritualiza, se o mundo é diverso, seu ritual de skincare também tem que ser, né? Então, por que a gente tem que se encaixar na caixinha da pele oleosa, ou da ruga, ou da, né, que a indústria nos coloca? Exato. Então, não, peraí, o que de fato a gente quer aqui? Vamos alinhar, né, as expectativas, porque também tem isso. Às vezes você compra um produto que é para X e você tá esperando Y. Não é que o produto não é bom, ele só não foi feito para você. Sim. E tá tudo bem, né? Você vai querer uma dieta, você vai procurar um nutricionista. Você quer um treino, você procura um educador físico. Porque na hora do cosmético, você vai lá na farmácia e acha que vai conseguir resolver, sabe? Assim, Eu tenho muita formação e eu sempre falo, né? Gente, pra mim, eu tava lá na França, na frente daquelas prateleiras cheias de cosméticos, assim. Não quer dizer que eu sabia escolher, né? Sim. Porque era isso, eu tinha que me encaixar em alguma daquelas caixinhas e eu não queria. Às vezes, eu quero esse e esse aqui, ó. E aí, como é que faz? Posso usar os 3 juntos? Não posso, né? Sim. Então, eu acho que as mulheres, elas acabam percebendo isso, assim, que de fato é uma conversa, de fato é um, assim, vamos discutir, né? E aí, pelos feedbacks que a gente tem dos nossos clientes, esse é o principal diferencial, né? Porque, além de tudo, a gente continua essa conversa, né, depois. A cliente, ela usa, a gente coleta o feedback dela para ver, né? Tá, então tá. E agora, né? 3 meses depois, suas necessidades mudaram, né? Ou virou gestante, ou deixou de amamentar, enfim, são várias coisas que muda, né, no dia a dia. Inverno, verão, né? Como a nossa pele muda, assim. Então, a gente vai adaptando isso com elas ao longo do tempo também, assim. E a sustentabilidade vem nisso, assim. A gente acaba oferecendo refil depois.
Perfeito. Eu acho que é importante a gente fazer um recorte aqui, né? O sucesso do cliente é aquilo que ele entende como sucesso e não aquilo que você desenha para a experiência dele. Perfeito. Eu fiquei bem curiosa para entender um pouco, porque a gente fala bastante que a experiência do cliente é uma coisa de olhar para cada um, e tem muito isso no mercado agora, de que a gente precisa tratar as pessoas como únicas e de buscar essa personalização. E quem que é o público da Ritualiza que busca? Porque a geração Z que está ganhando a fama de ser chata com isso, de buscar a personalização, mas na Ritualiza é a mesma coisa, que vocês percebem, assim? A gente direcionava para essa geração no início, e principalmente para mulheres, né? Mas a gente viu que a conversa são com os inovadores mesmo. Então, eles permeiam muitos grupos, né? Então, a gente tem muitas mulheres acima de 50 anos que se tratam com a Ritualiza. E por causa que nunca conseguiram um creme, um skincare que atendiam às suas necessidades. A gente tem muitas mulheres perto dos 30, 20, 30, que é o primeiro skincare que elas estão usando. Eu nunca cuidava da minha pele, agora eu tô cuidando, né? E a gente tem muitos homens também que vieram até nós. E aí a gente começou a conversar com esse público também, que a gente deixou de lado por um tempo. Mas tem essa demanda também, assim. Então, porque é isso, porque a gente atende qualquer pele, né? E aí é difícil conversar com todo mundo, né? Então, a gente sempre fala que a gente quer atender essa diversidade de peles, né? Seja ela jovem, madura, enfim. Então, na verdade, o recorte não é nem simplesmente uma faixa etária e nem um gênero. Exato. É uma personalidade, é uma persona. Isso. De pessoas que têm um olhar único para si mesmas e que buscam a Ritualiza. Estou correta? Exatamente isso. E o que mudou na jornada de cliente de vocês, já que quando vocês descobriram que o público de vocês era outro do que vocês tinham tido como inicial? Muito. Muito. A gente, no início, é uma startup, né? Então, era só eu e no início, só eu, né? A ideia minha. Sempre. Uma farmacêutica, né? Então, assim, a gente fez esse teste, a gente foi pré-incubado, né? Num programa de pré-incubação, Co-Creation Lab. E aí eu vi essa necessidade da automação, da tecnologia, né? Então a gente se inscreveu no edital da FAPESC de fomento de mulheres na tecnologia e ganhamos esse edital. E aí foi que a gente conseguiu desenvolver a nossa plataforma própria. Antes a gente tinha um site qualquer, adaptado com formulário, que não nos atendia, né? Então, a gente entendia que a gente precisava de um formulário específico. E isso é muita tecnologia de desenvolvimento. Não tinha nada pronto, né? Perfeito. Então, a gente... sempre coletando feedback e alterando as perguntas. Às vezes, as pessoas ficavam em dúvida no que responder, né? E aí, para fazer de uma forma mais simples possível. E que a gente evite problemas de autodeclaração. Por exemplo, assim... A pessoa acha que a pele dela é oleosa, mas não é. Só porque tá fazendo 40 graus lá fora e ela mora no Brasil, né? Isso, né? Então, assim, essas coisas a gente precisava entender ao longo das perguntas para entender, não, talvez a pele dela não esteja oleosa agora, né? Talvez seja outra questão, só um desequilíbrio, enfim. Então, a gente conseguiu construir isso muito de troca, assim. Sempre conversando com o nosso público, sempre trocando feedbacks, assim. E são os mais importantes. E, no fim do dia, a gente descobre que toda empresa precisa ser uma empresa de tecnologia, né? Exato. Por mais que você tenha o produto, por mais que você tem toda uma tecnologia de desenvolvimento desse produto que já não é um produto feito de prateleira, como a gente vê muitas vezes no mercado, muitas empresas escalando, mandando produzir numa fábrica um produto único, igual, com um bom brand e que bota no mercado com uma boa estratégia de marketing digital e vende horrores. Então, ou seja, nós não estamos falando de que produto vende mais. Nós estamos falando que estratégias, tecnologia e marketing vende até produto ruim. E ouvir o cliente, né? Porque ela fala o tempo inteiro, né? Que a gente vai adaptando a forma que a gente vende, a forma que eu entrego meu produto ouvindo, né? Isso é tão importante, né? A gente sabe que isso é muito importante, porque assim, essa questão de colocar produto no mercado o tempo todo e ter sempre o produto da modinha, o ativo da modinha, isso não é sustentável, né? Então não adianta você ter uma marca que você quer sustentabilidade e você está vendendo com um produto por mês para aquela pessoa, ou 5 ou 10 soluções diferentes para aplicar. Né? Então, a gente preza muito pela sustentabilidade. Isso é muito difícil para a gente, porque às vezes a embalagem sustentável ela não é a mais bonita. Né? Ela Sim. não é a que está mais bonita, que chama mais atenção no mercado. Eu tenho uma foto lá com a embalagem. Né? Então, assim, é muito difícil para a gente empreender e manter a sustentabilidade em todos os processos. Né?
Porque a sustentabilidade da Ritualiza é justamente isso. Parar de desperdiçar cosmético. Conta pra mim, vocês duas, quanto produto vocês já jogaram fora? Meu Deus. Meu Deus do céu. Não tem como. Não tem uma mulher que nunca comprou um produto e não gostou dele, ou deu uma alergia, ou não usou porque não gostou do cheiro, sabe? Assim, coisas muito básicas. Eu tô na cama, o marido achou ruim. Pronto. Exato. Então, assim, a gente precisa ter essa troca com o consumidor, precisa personalizar, porque assim, gente, tá, né? Temos vários sinais aí de que do jeito que a gente tá consumindo, não dá mais para ser assim, né? A gente precisa alterar a nossa forma de consumo. E a gente, então tenho que parar de usar meus cosméticos, tenho que parar de cuidar da minha pele? Não, pelo amor de Deus, você vai precisar estar bonita para fazer seus negócios, para lutar pelo mundo, né? Então, assim, a gente precisa colocar uma forma de consumo mais sustentável. É isso que a Ritualiza veio propondo com a personalização do produto, que é feito exclusivamente depois que ela compra, né? Então, ela comprou, a gente personalizou. Então, aí que a gente manda fazer, pede 7 dias para essa cliente. Isso no início a gente achava que, né? Que as pessoas não iam gostar, porque você compra, você vai lá pra janela e vê se já tá chegando, Sim. né? E foi uma surpresa, assim, porque a gente nunca teve reclamação das nossas clientes, assim, ai, poxa, eu tenho que esperar 7 dias. Nunca, nesses 2 anos e meio, nunca ninguém reclamou, assim. Todo mundo que adquire os produtos entende a jornada do usuário, entende que isso faz parte da sustentabilidade do produto, né? Além de ser embalagem de vidro, além de ser um produto biodegradável, enfim. Com refil. Com refil, exato. Várias opções que a gente já tem, alternativas, né, bem sustentáveis para serem utilizadas, mas que não adianta nada se você vai jogar em casa, fora na tua casa, né? Hoje a gente não consegue mais falar de luxo, sofisticação, se a gente não falar de sustentabilidade. Eu vejo que dentro do comportamento que está apontando, que cada vez mais, quando você fala de algo sofisticado, ele tem que ter esses elementos. Né? Então, quando você opta simplesmente por uma marca que é super hypada, mas que ela simplesmente não atende mais esses requisitos, elas estão caindo cada vez mais, as pessoas cada vez mais estão deixando de consumir essas marcas. Né? Porque não tem mais como a gente não ser sistêmico. Não tem mais como a gente não olhar a vida de todos os ângulos. Né? E, sem dúvida, essa questão da beleza, ela passa a ser também um olhar de autocuidado. Então, ela também entra numa sofisticação além do exterior. Ela entra também num momento nosso de autoestima, né? Porque quantas de nós nos permitimos parar para fazer um ritual de beleza? De verdade. Então, assim, porque... E se a gente continua parando para fazer ritual de beleza porque a gente quer mostrar para o mundo que a gente está mais bonita, ou porque a gente quer parar um minuto para se olhar no espelho e ter algo gostoso para passar na mão, com um cheiro que traga aquilo, uma sensação diferente, né? Exato. Então, tem tantos elementos novos que você traz que, para mim, faz muito sentido. Vicky, o que você tem visto de comportamento por aí? Conta pra gente um pouquinho. Isso é bem interessante, porque eu acho que quando a gente fala de pessoas, a autoestima é um pilar muito importante, né? Não só importante, eu diria primordial para a sobrevivência nossa enquanto ser humano, né? Porque o que eu consigo fazer sem autoestima de verdade, né? Meu posicionamento no mundo fica bem difícil, ele fica meio quebrado, né? Eu não consigo me posicionar. E acho que cada vez mais as pessoas têm percebido muito isso, não só da autoestima, mas também um pouco do que a Edi falou em relação a marcas, né? Porque a gente não compra mais um produto, a gente compra o que essa marca representa. As marcas que eu uso dizem quem eu sou nesse universo, né? E eu vejo que a Thalisa faz isso muito bem, no sentido de que a marca e o propósito é quase mais importante que o produto. Tu enxerga isso também? Como é que é esse processo para vocês? Com certeza. Sempre foi a marca primeiro, né? Tanto que a Ritualiza é justamente esse convite para um ritual. Um ritual de cuidados com a pele. A gente fala muito de skincare, né? Mas é um ritual de cuidados com a pele, né? Então, isso quer dizer que você vai cuidar de você. Então, todas as nossas comunicações, a gente sempre lembra, gente, a pele é um reflexo do que a gente tem tudo aqui dentro, né? Então, assim, o skincare, ótimo, ele vai te ajudar, com certeza. Mas você tem que fazer, né? Tem que tomar sua aguinha. Fora, exato. Como tudo na vida, né? Exato, sabe? Então, vai muito do autocuidado. É muito um convite para o autocuidado. É muito um convite para o autocuidado sustentável, né? Porque a sustentabilidade, ela inicia pela gente, né? O que é sustentável para mim, dentro da minha rotina, fazer por mim, que aí eu consigo levar para as outras pessoas, assim, né? Uhum. Então, é muito isso, assim. Sempre foi...
o bordão da Ritualiza e sempre vai ser, assim, porque não dá pra gente começar a falar de um produto, falar do externo, sem antes da gente falar da gente, ou enfim, né? Cuidar da gente, assim. Perfeito, acho esse tópico bem legal pra gente pensar enquanto marca, enquanto empresa, de que tem que ter muito a ver com quem a gente é enquanto empreendedor, né? Com quem vocês são, porque a gente olha o lugar no mundo que se ocupa, né? Olha o que se representa, né? E eu acho que as marcas cada vez mais tem que ser isso, né? Tem que ser verdadeiro. Eu acho que o cliente sente o que é, né? De verdade. Qual que é a essência de cada empreendedor, né? E conversando contigo, dá pra ver que é quem tu é antes de qualquer coisa. Então, a Ritualiza se torna um reflexo de quem a gente é, né? Exatamente. A minha sócia, a Natália, trabalha muito com consumo sustentável também, assim, né? Uhum. Então, a gente foi um casamento perfeito, a gente diz assim, né? Porque é isso, assim, a gente entende que a sustentabilidade, ela vem, e o autocuidado, elas vêm em primeiro lugar, né? Depois disso, a gente vai buscar alternativas no mundo externo, então, que nos atendam, né? Senão, não faz sentido. Falando um pouco desses modelos de negócio, acho que até cabe eu citar um pouco do exemplo da própria Opens, né? Nós somos uma empresa de 22 anos de tecnologia, né? Então, é óbvio que nesses 22 anos nós tivemos produtos muito diferentes. Porque em 22 anos nenhum produto para de pé, né? Se eu não vendo arroz, eu sou obrigada a me renovar. Então, a gente começou lá vendendo servidor de internet, depois servidor de arquivos, e-mail, depois passou para telefonia, de telefonia foi telefonia para cloud, de telefonia para cloud, multicanalidade, né? E assim, CXM, e assim vai. Então, assim, a cada 5, 6 anos, a gente praticamente pivotava o negócio inteiro com uma nova tecnologia. E você já sabe, eu já sei que daqui a 2, 3 anos eu vou estar vendendo outra coisa. Mas o que eu nunca deixei de ter o pilar central é o relacionamento. As conexões. Eu tenho clientes que são meus clientes desde o day one, né? Por quê? Porque você pode mudar o teu produto. Mas se você tem uma linha, se você tem uma essência, aquilo que você serve, não importa mais o produto, né? Então, acho que isso que você está trazendo faz muito sentido. Na verdade, é como se fosse um framework de construção de negócios. Primeiro, você traz aquilo que você quer conectar no mundo, né? Então, a gente falou de sustentabilidade, falou de empoderamento, falou de rituais de autocuidado, falou de autoestima, falou de conexão, né, com as pessoas. E, em cima disso, você vai desenvolvendo produtos. Você vai desenvolvendo negócios que conversam com as pessoas. Mas não o contrário. Primeiro, você começa do produto para depois entender aquilo que serve. Exato. Né? Então, acho que esse deveria ser, né? Acho que é um segredo das empresas longevas. Acho que é um segredo também para a gente se manter motivado. Porque senão a gente sempre acha que, meu negócio, não gostei mais do meu negócio. Mas como é que você não tem por que você não gostar? Porque a essência de quem você é já está ali. Então você só vai trocando conforme a necessidade do público que você serve, né? Dica de ouro aí, hein, gente? 22 anos de empresa aí. A dica de ouro, acho que é bem essa, assim, né? Olhar para que você serve e quais são as necessidades e as dores desse momento, né? E, inclusive, legal você... Imagina, como você falou, eu tenho clientes de 20 anos e daqui a pouco essas clientes vão ter 50 e não vai ser o mesmo produto. Não. Né? Não precisa esperar tanto tempo, gente. Às vezes, 2, 3 meses a gente já tem que adaptar esse produto. Porque é isso, a pele muda o tempo todo. Assim como você muda o tempo todo, ainda bem, né? Amém. E a gente precisa acompanhar isso da cliente, assim, né? Então, quantas vezes a gente já compra um produto, agora eu achei um produto para minha pele, gosto, ou para o meu cabelo. Cabelo a gente sente muito, né? Dá 2 meses, 3 meses, você compra o mesmo produto, já não é bom. Por que isso acontece? Pergunta para consultoria com a com a farmacêutica. Pelo amor de Deus, ajuda nós. Porque é isso, porque seu cabelo mudou, sua pele mudou, já não é a mesma, né? Às vezes o produto mudou também, mas é mais raro, Entendi. né? Você mudou, então aquele produto não vai te atender mais as demandas. Você precisa mudar o produto o tempo todo mesmo, porque as suas demandas vão mudando, né? De uma fase para outra. Imagina a variação que a gente tem no mês só, nós mulheres. Imagina agora aplica isso a 2, 3 meses, né? Quase que a gente teria que ter para cada ciclo. Exato. E pra cada estação do ano ainda, né? Para cada estação do ano. Porque se a gente for pensar no mês, as 4 semanas, pré-menstrual, menstrual, TPM, depois entra a menopausa e outras coisinhas. Cara, Exatamente. A gente é muito Pros homens que não múltiplo, sabem, joga né? no Google. A gente tem uma multiplicidade enorme entre a gente, né? Entre nós e dentro, né? Entre os nossos dias. Então, a gente precisa de produtos que nos atendam nessas mudanças também. Assim, a Ritualiza vem justamente por isso. A gente quer acompanhar a cliente, a gente entende desses ciclos, né? O Rzinho, né? O símbolo da Ritualiza é justamente lá em cima ou lá embaixo. Por quê? Porque a gente entende que é um ciclo, né? Que a gente passa por várias fases diferentes.
diferentes. E a Ritualiza pode, sim, te acompanhar e quer muito te acompanhar em todas essas diversas fases, assim. Como é que é esse acompanhamento, assim, da venda, da pós-venda? Como é que é esse processo? Até para dar dica de quem vende produto, como é que é essa experiência de conexão? Pronto. Inicialmente, a gente ainda tem só um quiz da pele lá, né, no site, mas a gente já tem uma área do cliente lá no site, aí vou dar spoiler, ainda bem que minha sócia não tá aqui. Em breve... Queremos spoiler, gente. Atenção, spoiler. Alerta. Em breve, a gente vai ter um segundo formulário lá dentro da área do cliente, justamente para que ele possa contar pra gente de forma mais automatizada o que ele tá achando do cosmético e o que ele quer mudar pro próximo, né? E aí, hoje em dia, a gente faz na forma de feedback mesmo, de conversa pelo WhatsApp, né? Então, a gente coleta esse feedback da cliente para ver como que ela, né, usou o produto, como que ela não usou. Tem cliente que usa o produto em 2 meses, tem cliente que demora 6 meses para usar. A gente já sabe, oi, cliente, tudo bem? Você não tá usando todo dia, né? Se não acabou ainda, é porque você não tá usando. Né, Dianara? Eu uso, nem vem. Então, assim, a gente tem esse acompanhamento bem próximo no pós-compra, no pós-venda, né? Enfim, para pra gente conseguir ter a retenção desse cliente, né? E mais que isso, atender essa nova demanda dele, porque vai mudar. Essa questão da recompra, que a gente chama no mercado de varejo de cohort, né? É talvez onde está o maior ouro de todas as empresas, né? Porque você ficar o tempo todo adquirindo clientes, talvez seja o custo mais caro. Mas você fazer um bom trabalho na tua base, ela é essencial para que o teu negócio tenha longevidade. Né? Então, é o cliente que já está se relacionando com você. Né? E como é que vocês têm... porque aí é outro desafio, né? Entender o período, o tempo médio de compra, entender o ticket médio, entender por que não recomprou, qual é o tempo... Porque às vezes você entende assim, olha... A média de recompra é 2, 3 vezes e depois eles vão querer viver outra experiência. Pode ser que eles voltem, pode ser que não. Você já tem esses dados ou ainda está construindo isso? Porque eu sei que é desafiador, tá? Tudo bem se tiver em construção, eu entendo. Está sempre em construção, sempre, né? Sempre. A gente tem muito domínio hoje, assim, dessa parte de ativos e o que funciona, o que não funciona. O nosso principal desafio agora está em entender o comportamento do consumidor. Exatamente nessas questões que você fala, né? Em quanto tempo ele consome, qual que é o momento certo que eu preciso mandar o e-mail para ele e dizer, lembra de comprar teu refil? Porque daqui a pouco está acabando, né? E aí, se está acabando, vai demorar 20, 30 dias, aí a pessoa vai querer comprar outro produto naquele intervalo, enfim. E a gente já pode... Nada. Exato. Ou vai ficar sem nada, vai ter um prejuízo com a pele nesse período. Então, hoje, o nosso principal desafio é o comportamento do usuário. Perfeito. E aí, a gente já tem um banco de dados bem bacana. Hoje a gente tem quase 3 mil quiz já durante esse tempo. Então, a gente já consegue avaliar. Já estamos em parcerias com cientistas de dados, bem chique, né? Para tentar entender e já tirar esses insights, assim, dos dados mesmo. Porque a gente sabe de conversa com o cliente, mas os dados que falam muito, né? E eles que mandam, né? Porque tá ali, não tem o que mentir, né? Então, analisar esses dados para a Ritualiza é muito importante. Isso é um dos nossos principais diferenciais frente a outras empresas de cosméticos que não são personalizadas, né? Elas não têm esses dados do cliente, elas vão ter dado de, enfim, entrega de produto, né? Local. E compra e acabou, né? Exato, Agora, o comportamento mesmo, é a gente que tem esses dados. Então, eu sei quanto a cliente... Ela iniciou, ela estava, né? Não consigo tomar água, não consigo dormir. Esse comportamento agora ela mudou. Então, assim, isso tudo a gente consegue acompanhar e a gente acredita que a gente consegue evoluir mais para frente, claro, né? Mas quanto mais dados a gente vai, tanto para Ritualiza como para novos insights de mercado, assim. Nossa, minha cabeça já começa a fazer assim, né? Mas achei muito legal essa da fala de que a gente não precisa ter a tecnologia mais de ponta e ter tudo ok pra gente coletar feedback, pra gente ouvir, pra gente entender comportamento, né? Acho que muitas empresas esperam ter o momento perfeito, ter o formulário mais chique, o melhor BI do universo pra ouvir o cliente. Não é ouvir. Ouvir não precisa de nada, né? Só precisa de ouvir. Mas até ouvindo esses dados, quanta coisa legal dá pra fazer, né? Quanta personalização de... Cara, imagina só, se eu aprender a tomar água, posso te ajudar, fazer um e-book de água, e a gente vai... E isso que é legal quando a gente tá comprado com um propósito, né?
Porque tu pensa, cara, como é que eu posso ajudar essa pessoa além do cosmético? Na vida dela, ela enquanto cliente, enquanto pessoa, né? Sabe que nessa pegada aí a gente lançou uma jornada de 28 dias, porque a pele ela tem 28 dias para ela se renovar, em média, né? Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, enfim. Mas em torno de 28 dias a pele que a gente está vendo aqui, ela não existe mais, ela troca completamente, né? Então a gente lançou um desafio, né? Uma jornada de 28 dias. A gente fez um agora, foi o maior sucesso. E aí em agosto a gente vai ter o segundo, que é justamente isso. Porque muitas clientes me perguntam, tá, e aí, o que eu posso fazer além do meu cosmético, né? Porque passar o cosmético é fácil para algumas, né? Mas tem gente que não faz. Mas é a parte mais fácil, né? E o que mais que eu posso fazer? E aí a gente conta em cada desses 28 dias tem uma atividadezinha para ser feita que você pode melhorar de dentro para fora, né? São 3 pilares, estou dando um monte de spoiler aí. São 3 pilares, né? O de lado de dentro da mente e o do lado de fora, né? Então a gente começa pelo lado de dentro, as coisas que a gente consome, então tudo isso vai influenciar, né? Então, porque a gente pode fazer muita coisa. A gente fez vários manuais de pele também para ajudar as clientes com pele sensível, que aí começou a vir muito homem baixando o manual da pele sensível. Pele de gestante, as gestantes, as lactantes também, né? Tem muita coisa que passa para o leite da criança e, enfim, a criança acaba consumindo. Então, a gente não... É bom evitar, porque não existem estudos sobre, né, esses ativos e as crianças consumindo isso. Os bebês, né? Peles maduras, enfim, a gente tem vários manuais e a gente quer agora, nesse segundo semestre, conversar cada vez mais no sentido de conteúdo, de levar essas coisas que a gente pode fazer, essas atividades que às vezes são super simples no dia a dia, mas que, de novo, ninguém tem a obrigação de saber, né? Então, assim, a gente entende que a gente tem muito conhecimento já dentro da Ritualiza e a gente quer levar esse conhecimento para fora, assim, para além dos cosméticos. Eu acho que os cosméticos é um respingo depois, assim, né? Uma coisa que você falou aí agora, eu quero aproveitar, inclusive, para fazer um convite para quem quer saber mais sobre a experiência do cliente, sucesso do cliente, para entrar na comunidade da Conexão CX. Né? Lá no site da Opens você encontra um link chamado Comunidade e você pode entrar na comunidade e ter muitas dicas para que você possa implementar experiência do cliente, sucesso do cliente e em qualquer etapa da jornada do cliente. Porque isso que você falou, de você ter um grupo de pessoas onde você consegue discutir e falar, é uma nova tendência, né? Construção de comunidades e pessoas que se conectam para falar de um tema que é comum a todos. Então, pelo que eu entendi, vocês já estão com esse olhar também de comunidade. Conta um pouquinho mais. Eu sei que é spoiler, mas fala um pouquinho mais para nós. É isso, assim, a gente entendeu que tem essa necessidade de comunidade e quando as pessoas se identificam, elas engajam muito. E a gente precisa desse engajamento para mídia, enfim, né? Então, a gente gosta, é o engajamento que dá o feedback, é a pessoa engajada que dá o feedback, né? Então, a gente quer, nesse segundo semestre, justamente focar mais na comunidade, nas comunicações, em interações, seja em jornadas, enfim, que são muito legais e muito enriquecedoras para os dois lados, né? Assim, então, a gente está numa etapa de analisar dados e aí a gente, para aplicar esses dados no segundo semestre, justamente para que a gente entende que é isso. Às vezes, você não precisa ter uma comunidade de 10 mil pessoas, de 20 mil, ou sei lá quantas mil pessoas são possíveis ficar numa comunidade. Mas se você tiver uma comunidade pequena, engajada, você consegue, né, tirar muito daquilo, assim, levar muito para as pessoas, né? E a gente participa de vários grupos como empreendedoras, a gente vê como é enriquecedora, assim, né? Essas trocas, assim. E é justamente isso que você falou, a gente não precisa de... Gente, eu dei uma palestra uma vez, me convidaram para dar uma palestra como empreender sem dinheiro. Porque é isso, no início, a gente não tem investidor, a Ritualiza não tem investidor externo, assim, a gente ganhou vários editais e vários prêmios, assim, né? Mas foi muito no entender o que era a realidade, né? O que era a nossa realidade, o que era possível ser feito naquele momento, né? Então, eu não tinha investimento e tal, precisava viabilizar um negócio de uma forma mais simples inicialmente. Depois a gente conseguiu construir a plataforma, que tá linda, maravilhosa hoje. Mas tem muita melhoria para fazer, assim, também, né? Que a gente precisa fazendo aos pouquinhos. E é isso, eu acho que a comunidade, ela entende, ela vê o crescimento, é super legal. A gente também tem cliente desde o dia 1 lá, e é super legal tu acompanhar. Imagina, eu já tenho um tratamento de cliente durante 2 anos e meio, assim, sabe? A evolução, as trocas, o que deu certo, o que não deu certo, às vezes, porque também, né, acontece, olha. Ih, Cássia, não, eu achei que minha pele tava oleosa, não tava, ressecou, vamos mudar isso aqui, sabe? Assim, essa troca é muito enriquecedora e é disso que a gente precisa, assim, né? Senão, a gente não tem muito ânimo para continuar se a gente não tem essa troca, não tem essa resposta, assim. Inclusive, acho que a gente já está aqui caminhando para o final do nosso podcast.
E eu queria muito, assim, te ouvir. Qual foi aquele momento que você falou, uau, a gente está fazendo algo de muito valor aqui, né? Aquele depoimento, aquilo que... Porque, às vezes, a gente dá uma desanimada, né? Vamos combinar, né? Tem dias, assim, que a gente pensa assim, meu Deus, mas daí você tem aquele depoimento, aquilo que muda o jogo, né? Tem muitos dias desses, né? Tem muitos momentos desses, né? Mas recentemente teve um muito específico que me tocou muito, assim, que foi uma cliente nossa, né, que ela descobriu agora recentemente um câncer de mama, então a pele dela mudou totalmente depois da quimioterapia, né? E aí ela disse, eu tô tendo um acompanhamento médico, obviamente, né? Então ele falou para eu usar protetor solar, mas não me deu mais nenhum apoio nesse sentido, assim. Claro, eu imagino o tanto de informação que precisa passar para essa pessoa, né? E aí a gente readaptou rapidamente, né? E eu apurei o laboratório para fazer isso o mais rápido possível, né? Menos desses 7 dias. E aí ela me agradeceu e disse que a pele já melhorou muito, assim. Então, assim, para mim isso não tem preço, assim, sabe? É uma pessoa extremamente sensibilizada nesse momento, assim. Ela vem dizer assim, ai, muito obrigada, Deus abençoe vocês, sabe? Assim, um carinho enorme de que, tipo, ela precisava desse acolhimento naquele momento, porque a pele é muito importante pra gente, a gente não dá bola, né? Mas é o nosso maior órgão, é o nosso cartão postal, assim, então é tão importante a gente ter esse cuidado, ter esse olhar, né? E com certeza, com a quimioterapia, a pele dela mudou completamente, né? Então, se a gente conseguir dar um pouquinho de alívio nesse momento, assim, pra mim, já ganhei, já zerei a vida, tá ótimo. Eu sempre digo que esses são os momentos que eu até gosto de colecionar, chamando de razões para acreditar, né? Pronto. Porque é o que faz toda a diferença, né? Faz toda a jornada, faz todo o cansaço, faz tudo simplesmente ali apagar, né? Exatamente. Eu acho que a experiência do cliente é sobre servir, né? Eu acho que quando a gente entende isso, que é sobre servir o outro num sentido mais puro mesmo, né? De entender a necessidade, o que eu posso fazer, mesmo que seja parece um pouquinho, mas significa muito, né? A gente ganha o jogo, eu acho, né? Ganha o jogo pela gente, mais do que pelo outro, às vezes. Né? Exato, porque era um desafio meu, assim, né? Eu tinha muita formação, né? Então eu estudei muito, né? A gente tem muito conhecimento dentro da Ritualiza. E meu principal entrave, minha principal frustração durante a vida acadêmica era isso, que o nosso conhecimento não chegava no público final, né? Então a minha tese de doutorado serviu, é pesquisa base, eu entendo, mas eu queria algo que eu já, enquanto eu estivesse viva, já visse aquela aplicação, assim. Então, para mim, poder fazer algo hoje que seja personalizado, que atenda uma demanda da pessoa, por mais simples que ela seja, assim, só quem sabe, né? Já teve uma acne, já teve uma mancha, já teve alguma coisa, sabe como isso impacta no nosso dia a dia, assim. Então, relatos de clientes que, nossa, eu desmarquei reunião, eu não fui, porque aconteceu tal coisa no meu rosto, assim. Então, assim, é muito importante, pode ser muito simples, mas, assim, você conseguir impactar a vida das pessoas com o conhecimento que eu tenho, né? Poder aplicar esse conhecimento, para mim, é o que não tem preço, assim. É uma razão para acreditar, com certeza, assim. A epigenética, né, um dos temas que eu gosto de estudar bastante, que fala justamente isso, né, sobre o nosso principal órgão de troca, né, que a pele é o nosso principal órgão de troca. Então, que a gente possa promovê-lo de uma forma para abrir, para conectar, e não para bloquear, e não para transformar, e nem para transformar, no sentido de mascarar quem a gente é, mas que possa revelar cada dia mais a nossa beleza, o nosso interior, o nosso coração e a nossa alma, né? Que lindo. Então, acho que a gente chega aqui nesse momento, lembrando que a Ritualiza veio para ajudar as mulheres a transbordarem do seu amor sem máscaras. Já quero fazer o quiz a pele, já. Então, gente, eu já quero adotar esse bordão, eu amei. Pode usar? Gente? Com certeza. Que bom que a gente co-criou isso aqui juntas, né? Porque sem a tua inspiração, sem a tua história, esse bordão não teria saído, assim. Então, te agradecer muito, Cassiana, pela troca, pela oportunidade. Desejar, assim, uma vida longa para a Ritualiza, em que você possa, assim, transformar a vida de muitas mulheres de hoje para sempre. Tomara. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até a próxima.